Certo. Nesse capítulo 15 vem tratando a respeito de questões de natalidade de forma geral, mas com ênfase na prosperidade e no desenvolvimento da população de cada indivíduo que haveria de nascer. Algumas outras diretrizes foram apresentadas em outros capítulos anteriores a respeito de procedimento de como uma espécie de preparação tanto da estrutura física e após o nascimento, logo nos primeiros dias. Agora nessa parte, com ênfase também na reprodução no próprio indivíduo, em questões de saúde pública, tanto do homem quanto da mulher, e traz alguns paralelos entre doença, morte, santidade, processo de purificação, renovação, vida e cura. Então, aqui traz algumas doenças relacionadas à sexualidade, tanto no homem quanto na mulher, e alguns parâmetros com relação a ritos após a comprovação pelo sacerdote e a apresentação ali do sacrifício, que eram duas rolas ou pombinhos, que um era sacrificado e o outro era liberto, como expressão dessa passagem do panorama de impureza para a pureza. E esse tipo de, no geral aqui, de doenças sexualmente transmissíveis, que aponta desde o começo a respeito do indivíduo do homem, depois passa a algumas questões sobre a mulher. No fim do verso dá o panorama geral. No 32 diz o seguinte: esta é a lei daquele que tem um fluxo e daquele com quem se dá emissão de sêmen e que fica por ali imundo. Mas fala também a respeito das questões tanto do homem quanto da mulher e do fluxo que se estanca ou que se propaga, questões que a gente pode perceber que são doenças sexualmente transmissíveis, geralmente tem abordagem fora do casamento. Então, já desde o começo, no Gênesis, Deus já deixa a advertência, né? É verdade, que o homem se junte com uma só mulher, e dentro dessa união, desse voto, desse compromisso, dessa aliança, com certeza diversas problemáticas que se vê até nos dias de hoje seriam evitadas. Outras doenças a gente consegue perceber que por meio da quebra de aliança e de fornicação ou adultério, questões desse tipo, vem a propagar na espécie humana e até com relações a animais, mas aí vai para outra questão. A gente sabe de doenças como gonorreia, epididimite, que são mais específicos, que podem dar um paralelo aqui, que apresentam relações com questões infecciosas e que se propagam de indivíduos para indivíduos em espectro em menor proporção. A gente novamente pontua a questão de como isso funciona, e apresenta algumas rotinas que provavelmente eram muito comuns, né? Entendendo a realidade um contexto historicista de como difere da realidade hoje. Hoje há diversos tipos de métodos, de meios de combater esses tipos de doenças de saúde pública que é tão comum. Mas aqui tem um outro enfoque, e questões de água, de questões de higiene, questões de
como é o modo de vida e o ambiente daquele povo. E também a questão de mentalidade, passando de uma perspectiva de povo escravo para ser liberto. Mas, de forma geral, esses princípios como isolamento, de contenção dos utensílios que se utiliza, de excrementos que se externalizam, questão de toque, questão de asseio das vestes, tanto de um como para o outro. E após um período de 7 dias, no oitavo era possível de apresentar aí com a validação oferecia o rito e estava se comprovava o bem-estar do indivíduo ali com a homologação de puro. Uma forma em um menor grau aqui com relação a essa possibilidade de contaminação. E aí fala através de relações tanto de homem como mulher e também de questão aqui de emissão de sêmen do homem de forma individual, que é aquela questão de produção noturna. Que todos isso aqui iriam apenas naquele período até o pôr do sol. Como não era algo tão. Não tinha essa característica de ser contagioso, infeccioso, mas algo um pouco mais dentro da possibilidade comum, principalmente em determinadas fases do indivíduo. Então tinha essa observação também, que está aqui no 16 e 17. Aí quando passa 18 também tem uma ênfase semelhante a 19 em diante até o fim do 31, pontua a questão de um fluxo de sangue na questão da mulher que não é comum como na menstruação, que é aquele processo que dura cerca de 28 dias em média, mas pode durar um pouco mais. E traz aquela renovação do tecido que envolve o útero, o endométrio. E há diversas características. A gente consegue perceber também lá naquela história onde tem a mulher com fluxo de sangue durante 12 anos, que Jesus trouxe a cura através da fé que ela teve em meio à única possibilidade de esperança e conseguiu essa cura. Aí eu trago também aqui um artigo que vem falando a respeito desse processo, que geralmente de fluxo de sangue dura em torno de 3 a 7 dias, certo? Agora, após, então, tem diversos tipos de causas. Hoje em dia, com a medicina avançada, tem maior possibilidade de cura. Então, quando fala aqui nesse artigo a respeito de um ponto de vista do que poderia ser nesse caso da mulher que tinha um fluxo durante 12 anos, poderia ser coisas básicas como questões de alteração hormonal e ou pode ser questões mais complicadas como diminuição de plaquetas ou também com algum tipo de tumor benigno ou não, ou questão de fibromas, quistos, diversos tipos de panoramas e diversos espectros, mas que às vezes pode ser algo comum, com um tratamento adequado poderia solucionar. Ou seja, existem meios de atuação do poder de Deus que
sim, são de forma dentro das leis da vida. E Deus tem o poder de criar as coisas do nada, mas a manifestação do seu poder vai dentro das leis. Então, é por isso que quanto mais conhecimento dentro de uma área específica, mais tem a possibilidade de saber como tratar. Mas o impossível Deus pode fazer. Dentro dessa perspectiva, então, a gente sabe que ela tinha feito tudo que, como é relatado no Evangelho, né? Tudo que podia, mas hoje em dia, assim como é relatado nesse tópico aqui, dessa mulher que cerca de 8 anos passou por uma experiência semelhante, mas com um tratamento, um segundo tratamento de outro ponto de vista, a médica conseguiu, através de um ano, né? Diminuição de um fator de pólipo dentro do útero e depois o fluxo voltou à normalidade. Então há diversos meios, né, que Deus pode estar utilizando para manifestar o poder e restauração da integridade do ser humano. E conhecer esses princípios traz também um panorama de como era a realidade do povo naquela época também. E em condições semelhantes que deve ser feito. E também isso aqui é base de diversos tratados médicos de como deve, se deveria portar diante de questões semelhantes. E está relatado na história de diversas civilizações, que são características importantes do ser humano e nessa questão. Com a mulher estava relacionada à fertilidade, né? E de forma geral uma nação estava em desenvolvimento e Deus queria com certeza preservar, porque através dessa linhagem veio o Salvador do mundo. E é sobre essa questão que trata esse capítulo. E tem essa imagem aqui que traz um panorama mais geral sobre esses ciclos, esse processo de santificação em miniatura, em rito. E o nome do artigo, eu não tenho um link, mas tem um tópico aqui. Tá? Então é esse aqui. Paz.